Boa noite. Vamos aos destaques de hoje do Cidade News, que começa agora. Lula se diz otimista sobre cirurgia no quadril. FGV aponta que 3 milhões de famílias do Bolsa Família deixaram pobreza. Superintendente do IPEM cumpre agenda em Araçatuba. Governo quer passar a produzir 70% dos insumos em saúde em 10 anos. Araçatuba vai ganhar centro de longevidade ativa para idosos. Governo vai conectar 138 mil escolas até 2026. Tênis de mesa de Araçatuba é vice-campeão em etapa da Liga Oeste. Mãe e filho pulam de prédio durante incêndio em apartamento em Rio Preto. O presidente Lula disse ontem que está otimista em relação à cirurgia que fará no quadril, agendada para a próxima sexta-feira. Ele disse ainda que a partir de agora, em razão do procedimento cirúrgico, só retoma a agenda de viagens presidenciais no fim de novembro, quando visita os Emirados Árabes para participar da Conferência das Nações Unidas. Então até lá eu vou ficar aqui em Brasília, eu não vou poder pegar avião, vou trabalhar normalmente, vou trabalhar. O Stuka não quer que eu ande de andador, ele já falou, não vou filmar você de andador, então significa que vocês não vão me ver de andador, vocês não vão me ver de muleta, vocês vão me ver sempre bonito, como se eu não tivesse sequer operado. Mas eu vou ter que ter um pouco de cuidado, porque a operação parece simples, mas a recuperação, a fisioterapia e a dedicação no tratamento é fundamental. Então eu vou me cuidar com muito carinho. Eu estou muito otimista, Eu disse ontem numa entrevista que o que me preocupa sempre foi a anestesia. Eu sempre tive medo de tomar anestesia. Esse dia eu fui fazer um tratamento, eu falei, anestesia é só local que eu quero ficar acordado para ver. Doeu pra caramba. Eu preferia ter tomado geral. Mas agora eu vou tomar. Vai passar dor na operação e depois. Eu tenho certeza que eu vou voltar bem. Eu tenho que ter muita disciplina na recuperação e eu vou ter, porque eu tenho um compromisso com esse país. Eu falei para vocês, eu não quero governar o Brasil, eu quero cuidar do povo brasileiro. Cuidar de cada criança, de cada mulher, de cada homem, de cada trabalhador, de cada morador de rua que eu pretendo tirar da rua, de cada pessoa de mola-fita que eu pretendo acabar com as parafitas. Ou seja, o que eu quero, na verdade, é um sonho que todo mundo quer, viver dignamente, viver com respeito, trabalhar, estudar, levar comida para casa no final do mês, às custas do trabalho, do homem e da mulher, e viver sorrindo, porque a vida é o dom de Deus mais importante do ser humano. E a gente precisa, todo santo dia, agradecer a Deus por estar vivendo aquele dia, e agradecer de noite por ter vivido aquele dia, e rezar para estar acordado no dia seguinte. É isso que eu faço, e por isso que eu brinco dizendo que quero viver até 120 anos, porque eu gosto muito da vida. Um estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e Banco Mundial, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, aponta que 3 milhões de famílias beneficiárias do programa Bolsa Família deixaram a pobreza neste ano. A repórter Joyce Monielli traz dados dessa pesquisa. Boa noite, Joyce. Boa noite, Dani. De acordo com a pesquisa, em janeiro de 2023, havia 21 milhões e 700 mil famílias inscritas no programa, das quais 4 milhões e 500 eram consideradas pobres. Em setembro, são 1 milhão e 500 mil famílias na pobreza entre os 21 milhões e 200 mil beneficiários. A linha de pobreza considerada no estudo é o valor de R$ 218 mensais per capita. Ainda segundo o estudo, não há ninguém no Bolsa Família em condição de pobreza extrema, ou seja, com renda per capita de R$ 109, já que todos recebem R$ 142 ou mais por pessoa na família. Em janeiro, o percentual de famílias fora da pobreza era 79%. Em setembro, passou a ser 92%. O maior impacto foi sentido nas famílias com 3 ou mais pessoas, já que o percentual daquelas fora da pobreza passou de 52% em janeiro para 82% em setembro. Obrigada, Joyce.
O superintendente do Instituto de Pesos e Medidas de São Paulo, Marcos Heleno Gerson, cumpriu a agenda em Araçatuba ontem e na última segunda-feira. O objetivo foi dialogar com membros do setor produtivo e político que tenham suas atividades vinculadas ao IPEM São Paulo, assim como prestar apoio ao desenvolvimento produtivo do município e das cidades que compõem a região. Outra meta é buscar parcerias voltadas para a inovação dos serviços do Instituto, com foco no desenvolvimento e infraestrutura de qualidade. Marcos ainda comentou que denúncias de fraudes em bombas de combustíveis lideram reclamações do IPEM. Ele explicou que o que cabe ao IPEM em relação às bombas de combustíveis é justamente verificar se estão realmente liberando a quantidade de combustível que está sendo adquirida pelo cliente. Quando a denúncia é por combustível supostamente adulterado, chamado de batizado, a queixa deve ser feita à Agência Nacional do Petróleo. Já se o problema for irregularidades relacionadas a preço, o órgão responsável é o PROCON. E ontem, durante o programa Conversa com o Presidente, transmitido pelo canal Gov, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, disse que o governo trabalha com a meta de passar a produzir 70% de todos os insumos em saúde utilizados no país em prazo de até 10 anos. Em resposta para o presidente Lula, a ministra detalhou sobre a previsão de investimentos na área da saúde. Muitas ações no âmbito de novas tecnologias para o SUS, novos medicamentos, vêm sendo divulgadas sistematicamente. E agora isso vai ser reforçado, né? Dou exemplo de um medicamento de última geração para a malária, né? Que é um medicamento que vai permitir um tratamento em menos tempo, que é a tafenoquina. Também fruto de grupos, do trabalho intenso de grupos de pesquisa clínicas nacionais, né, coordenado pelo pesquisador Marcos Lacerda. Então, esse é um exemplo dessa articulação. E foi assinada ontem a ordem de serviço para a construção do Centro de Longevidade Ativa de Araçatuba. O local será um espaço para a execução de um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para idosos com idade igual ou superior a 60 anos, que vivenciem situações de isolamento social, fragilidade de vínculos familiares e comunitários. A empresa vencedora da licitação é a Auge Incorporação e Construção, que receberá R$ 1.379.853, sendo R$ 700 mil de recursos estaduais e R$ 679.853 de contrapartida municipal. O prazo é de 12 meses, contados a partir da assinatura da ordem de serviço. O prédio será construído na Rua Dr. Luiz de Almeida, na esquina com a Avenida João Arruda Brasil. No CLA serão desenvolvidos grupos de convivência, oficinas culturais, artísticas e de lazer, passeios, encontros intergeracionais, entre outros. A equipe de funcionários é composta por coordenação, assistente social, psicólogos, orientador social e facilitador de oficinas. As atividades a serem desenvolvidas vão contribuir para um processo de envelhecimento ativo, saudável e autônomo. O presidente Lula assinou ontem o decreto que institui a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas. A previsão do governo é conectar 138.400 escolas em todo o país até 2026. O anúncio foi feito durante o programa Conversa com o Presidente, transmitido pelo canal Gov. Durante a participação no programa, o ministro da Educação, Camilo Santana, lembrou que mais da metade das escolas brasileiras atualmente não tem Wi-Fi. Segundo ele, algumas até contam com algum tipo de conectividade, mas somente na sala da direção, por exemplo, sem acesso aos alunos e professores. Acrescentou que a meta é que até o final de 2026, nenhuma escola pública deixe de ter conectividade com fins pedagógicos. E no último domingo, a equipe de tênis de mesa da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Recreação de Araçatuba, representada pela Associação de Tênis de Mesa Araçapong, participou da 6ª etapa da Liga Oeste Paulista de Tênis de Mesa pelo TMB Regional. No quadro geral, Araçatuba foi vice-campeã, somando 1.365 pontos. A competição aconteceu em Araçatuba, no Ginásio Municipal de Esportes Dr. Plácido Rocha, e contou com a participação de 250 atletas de 17 agremiações. A delegação araçatubense foi composta por 41 atletas com idades de 9 a 88 anos e comandadas pelo técnico Alessandro Takatsuji. Mãe e filho pularam de um prédio durante um incêndio em um apartamento no 2º andar na manhã de hoje, no bairro Higienópolis, em São José do Rio Preto.
Segundo a Polícia Militar, a família percebeu o incêndio e vizinhos passaram a auxiliar durante o resgate. Foram colocados colchões do lado de fora do bloco e até uma escada direcionada à janela do apartamento. Ao deixar o local, o filho caiu em um colchão. A mãe dele saltou da janela, mas se feriu na queda, enquanto o companheiro dela foi resgatado da caixa do ar-condicionado. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para atender a ocorrência. As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao hospital de base. A causa do incêndio não foi informada. Veja a previsão do tempo em Araçatuba para amanhã. As temperaturas vão variar entre 21 graus na mínima e 36 graus na máxima. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde. A umidade relativa do ar vai oscilar entre 24% e 73%. A intensidade de ventos não passa de 23 km por hora. Estamos chegando ao final do Cidade News. Obrigada pela audiência. Voltaremos amanhã às 20 horas com mais informações. Tenham todos uma ótima noite.